verdade, o Biel... Então faz tempo, hein? Faz tempo. Deixa eu te falar que ano foi. 2009. Eu tava jogando em 2009 ainda e tive uma janela que nós... Olha que coincidência. Nós jogávamos no sábado e o jogo foi antecipado para sexta-feira. E eu fiquei livre e realmente na categoria menor, assim, o Biel, até pela força que ele tinha, pela estatura, ele acabava se destacando e tal. E aquele ano foi um ano mágico para ele. Estava no Tistu, com o tio Marquinho e o tio Paulo ali no Tistu. E ele tinha... acabaram de fazer 7 anos de idade e teve uma Taça Paraná em Foz do Iguaçu. E eu consegui assistir esse jogo. Por incrível que pareça, eu estava totalmente ausente, né, pela questão dos meus afazeres e trabalho. E paralelo, eu estava jogando ainda. E consegui pegar um ônibus de surpresa, sexta-feira, depois do meu jogo, eu fui para Foz do Iguaçu. Chegando lá, o que eu presenciei, particularmente falando para você, foi uma coisa assim que marcou minha vida, sabe? Não por ser meu filho, sabe? Eu me arrepio quando eu falo sobre isso. Não é pelo meu filho, não. É pelo processo que aconteceu aquele dia, sabe? E aquilo foi uma das coisas que eu me moldei como profissional para nunca fazer aquilo para uma criança de 6 para 7 anos de idade. Era o final de uma Taça Paraná contra a equipe de Foz do Iguaçu. Eles já tinham ganho sexta-feira de Marialva, eu não acompanhei esse jogo. Marialva até tem esse Rômulo que está no Atlético, tem o Giovanni Melri, um excelente jogador que está no Curitiba também. Eles tinham ganho sexta-feira e jogavam sábado, só que se o jogo anterior ajudou eles. Se eles ganhassem, o sábado já eram campeões no domingo. E o que aconteceu esse jogo? Esse jogo foi, sabe aquele jogo que chuta 5, 10, 20 vezes a bola na trave, dá nas costas do goleiro e sai, some, sai e não sai o gol. E a situação era a seguinte, o empate ali era bom para a equipe do Foz, que tinha ganho de 7-0, se não estou enganado. E a derrota era muito ruim para eles. E eles tinham ganho o jogo, eram campeões naquele dia e matavam o dia seguinte. E ali pelos jogos 0-0, 0-0, só se eu contar em chutes a gol, a gente não tem estatística nessa forma, mas com certeza mais de 30 chutes a gol. Uma quadra 20-40, já Costa Cavalcante em Foz do Iguaçu. Menino de 7 anos ia driblando lá de trás, chegava perto, não tinha força para chutar. Quando chutava, dava na trave. Ele tinha que correr todos os 40 metros de novo para marcar, aquela loucura de sub-7. E o que me chamou a atenção foi todos os pais, gritando o nome do Biel na época para que o Biel... Vamos, Biel! É você, Biel! Vamos, Biel! Isso colocando um fardo, uma pressão muito grande em cima dele. Primeiro, né, não preterindo, mas esquecendo que tinham outros menininhos, os amiguinhos do Biel ali, que estavam ali também para que pudessem ser o protagonista, né? E eu lembro que faltando 2 minutos para acabar o jogo, o Marquinhos pediu um tempo, 0-0 o jogo ainda. O Marquinhos se ajoelhou assim, colocou o Biel de frente para ele e foi uma coisa muito bacana do Marquinhos. Ele colocou o Biel pro lado e todos os meninos ficaram aqui com o tio Paulo. Ele colocou o Biel para um lado, abaixou, deu um abraço no Biel e falou assim, ó, só seja feliz, faça alguma coisa, seja feliz, esquece todos esses pais. Agora o Marquinhos ali foi, sabe, cirúrgico, é de arrepiar mesmo. Eu estava presente esse dia e estava envolvido no esporte. Para mim foi uma coisa, repito, não pelo Biel, que se fosse outro menino, eu estava contando essa mesma história. E, cara, segundos depois, cara, o Biel recebeu uma bola, driblou 2, driblou 3, meteu na gaveta. E até me emociona, sabe? E uma das coisas que bonitas que aconteceram no esporte aquele dia, que todos os pais começaram a chorar, e o Biel, ele se jogou para trás, assim, cara, tirando um fardo, uma cruz das costas dele. E onde eu quero chegar? Terminaram o jogo, ganharam 3-0, foram campeões, e terminou o jogo, o Biel veio para mim, chorando, logicamente, me abraçou, falou, pai, obrigado por ter vindo e tal, mas eu não quero mais isso para mim, não. Eu falei, como assim, filho? Ele falou, não, pai, eu quero sempre jogar, ser feliz com meus amigos. Mas essa pressão, essa situação hoje, o Biel, 7 anos de idade ele tinha, sabe? Eu não quero mais. E eu tive que, na época, eu nunca obriguei meu filho a jogar, sabe? Mas na época, eu como estava no esporte e era uma referência para ele, eu tive que falar muitas coisas para ele, sabe? O ano seguinte ele foi pro Curitibano. Nessa ida pro Curitibano, como eu era gestor do Curitibano, o Matias era o treinador da época, eu pedi pro Matias ter uma atenção especial justamente nessa fatia. Vamos todo mundo ser importante. Primeira coisa, para que todo mundo seja importante. E segunda situação, porque ali naquele momento a gente poderia ter perdido um menino assim que hoje está jogando, é feliz no que faz, mas naquele momento ali acho que a pressão exercida foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? E acho que nós, como pais, eu me incluo nisso, que eu não tinha aberto a minha boca naquele jogo. Claro que a gente estava nervoso, estava um calor em Foz do Iguaçu, eu andava para lá, andava para cá, louco para que saísse o gol, lógico, né? Mas assim, em momento algum, eu falei um A para ele me olhava com aquela agonia que precisou fazer o gol. E eu sempre, sabe, a hora que ele fez o gol, realmente depois ele me falou, isso me chamou muita atenção. E uma coisa que até eles me perguntaram antes ali, eu como pai, sabe, como
referência dele do esporte, eu nunca na minha vida dei uma instrução para meus filhos que não fosse a instrução do treinador. Perfeito. Eu nunca vou esquecer disso. No final, Taça Paraná, numa outra categoria, sub-13, acho, eu estava no Cancún, sentado com a minha esposa, e o Biel virou para mim e falou, pai, de peito ou de bico? Eu falei, o treinador está lá, filho, pergunta para ele. Porque eu acho que essa referência tem que ser, por mais que, de repente, muitos pais... E eu acho que isso pais, se vocês me permitem, às vezes o excesso de informação acaba perdendo um pouco a referência do treinador, que naquele momento é o principal dele. Deixem o treinador trabalhar, confiem no treinador. Se não confia no treinador, troque de treinador, mas eles têm que ter uma referência dentro do esporte, sabe? Às vezes você, como pai, pode trocar uma ideia depois no carro, na volta para casa, mas aquele momento ali, eu acho que é o momento único do atleta com o treinador. Respeitem isso, que vocês vão ajudar muito o filho de vocês.